Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, queridos fiéis aqui do santuário, queridos ternureiros, nós iniciamos nesta semana a carta de São Paulo aos Romanos. É a carta mais importante. Às vezes tem alguém que diz, eu quero fazer um curso bíblico. Eu digo, olha, se você todo dia acompanhar a leitura, se você, pode ser estas pequenas homilias que a gente faz, mas também tem muitos padres ou leigos que fazem comentários, é o melhor curso bíblico. Em 2 anos, você vê as leituras mais principais. Bem, da carta aos Romanos, a frase-chave é a frase diz, o justo vive de fé. Esta frase foi uma luz para Lutero. Lutero estava angustiado, não conseguia talvez vivenciar o Evangelho. Mas quando encontrou esta frase, diz, fica tranquilo, o justo vive de fé. Enfatizou muito a fé, foi muito bom, mas esqueceu também as obras. A carta de Santiago diz assim, a fé sem as obras é morta. Mas quem não vive como pensa, acaba de pensar como vive. Lutero diz, não, esta carta é a carta de palha, ele chamava a carta de palha, quer dizer, não tem muito valor, nem considera. Bem, nós então vamos aprofundar hoje este tema da fé. Queremos depois fazer outros comentários. Bem, o que é a fé? Nós temos 3 palavras em 3 línguas que explicam muito bem. Em hebraico, fé se usa a palavra Emin. O que quer dizer esta palavra? É a criança que abraça a mãe, se agarra na mãe, fica apoiada na mãe, se gruda na mãe. Eis porque nós sempre na liturgia falamos amém, amém, me grudo em ti, Senhor, me abandono em ti, Senhor. Agora, em grego, a fé se diz pistis, é uma coisa de ter uma convicção na cabeça, ideias claras na cabeça. Eu sempre digo, nada acontece que não passa na cabeça. É interessante. Os gregos eram filósofos, enfatizam, né, o valor do pensamento. Agora, em latim, fides, fé, é uma confiança, é algo do coração. Vocês estão vendo como uma coisa completa a outra. Bem, eu daria esta definição. O que é a fé? É saber administrar os imprevistos. Vocês estão vendo, na vida tem cada imprevisto. Você pensa uma coisa, depois é o contrário. Imprevistos porque as pessoas são misteriosas. Quase sempre as decepções que nós temos não é das coisas, é das pessoas. E a fé é saber administrar um imprevisto. Um imprevisto que parece que não tem saída, parece um absurdo. O que agora que vai acontecer agora na minha vida? O que é imprevisto? Imprevisto é uma doença mortal. O imprevisto é uma falência. O imprevisto pode ser também um fato trágico, um suicídio de um parente. Vocês estão vendo como este é o momento da fé. Saber administrar à luz da palavra de Deus, saber administrar os imprevistos. Meus queridos, nunca devemos nos questionar com Deus. Por que acontece isso? Como é que acontece isso para mim, uma pessoa de grande fé? Como é que Deus me faz esta? Nunca devemos dizer por quê, mas devemos dizer para quê, que é diferente. Para quê? Isso tem uma finalidade. A longo andar, Deus sabe o que faz. Por enquanto,
Eu acredito que Ele está conduzindo o meu barco, Ele. Vejam, eu muitas vezes tenho citado o Papa João Paulo II, o maior líder, podemos dizer, do século passado, é ainda no início deste século. João Paulo II perdeu a mãe, que era criancinha, perdeu uma outra irmã, perdeu o irmão mais velho, que era um modelo para ele. E, enfim, jovem ainda, um pouco mais do que adolescente, perde o pai. E alguém já dizia, coitado, este aqui vai ser um carente afetivo, vai ser até um problema para a sociedade. O que vai fazer este jovem aqui? Não tem mais nenhum parente. E se tornou o maior líder do século. Impressionante. Então tem algo que nós não sabemos por quê. Mas para que sim, a longo dar, aguarde. Não se precipite, né? Lembra José do Egito que nós lemos? Vendido pelos irmãos, foi algo de perseguido, foi preso por uma difamação. Coitado José do Egito. E ele se torna o vice-rei do Egito. E os irmãos que o tinham vendido estavam passando fome, estavam morrendo. Foram lá no Egito para buscar comida. Vocês estão vendo? Então, nesta celebração, vamos pedir. Eu dou esta definição. Fé é, com a graça de Deus, saber administrar as tantas coisas imprevistas. E às vezes são coisas absurdas, mas como é que pode ser isso? Absurdas. Sabe que a palavra absurda vem de surdo também, quer dizer, uma coisa que eu não consigo ouvir, não consigo entender. Vamos pedir isso a Deus e vamos cada dia repetir: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vamos repetir muitas vezes hoje: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque quando chegar um imprevisto, eu não vou me perguntar: por que faz isso, meu Deus? Meu Deus, eu acho que deve ter uma finalidade. Para que você faz isso? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.